Começa agora a edição de domingo de E o Campeão é, na Rádio Observador. É uma edição especial que vai acontecer ao longo desta hora do meio-dia. Falamos de Jorge Nuno Pinto da Costa nesta primeira parte. O presidente do Futebol Clube do Porto faleceu ontem aos 87 anos de idade, mas olhamos também mais à frente para a atualidade desportiva. O Sporting escorregou ontem em Alvalade, o Benfica venceu com alguma dificuldade nos Açores e o Futebol Clube do Porto tem hoje um teste com o Farense em que pode encurtar distâncias para o líder Sporting. Mas antes de mais, cumprimentar os nossos comentadores que se juntam hoje a nós: João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E Zé, vamos começar pela notícia que tem estado a marcar este domingo e que marcou a noite de ontem. Marca este fim de semana a morte de Pinto da Costa. Aos 87 anos, liderou o Futebol Clube do Porto durante mais de 4 décadas e, sem surpresas, Luís Pinto Coelho, começo por ti. É o presidente dos presidentes, como já vimos várias vezes em Targes. Luís? Penso que neste momento perdemos aqui a ligação ao Luís Pinto Coelho. Sim. Já cá estás. Luís Pinto Coelho, vou então repetir de novo a questão, que é se Pinto da Costa era o presidente dos presidentes, como temos vindo a ser defendido nas últimas horas. Sim, obviamente que sim, para os adeptos do Futebol Clube Porto, sem dúvida alguma. Era algo já esperado, mas que até reconheço que me abalou um pouco, porque eu tinha visto uma fotografia dele esta semana e parecia-me ainda estar minimamente bem, diria assim, não que fosse agora uma morte assim tão rápida. Pensei que ainda conseguisse durar mais algum tempo. E é um dia difícil e até estranho para os portistas. Eu hoje também vou estar a comentar aqui o jogo na Rádio Observador do Porto e é estranho, mesmo não sendo presidente, estar a comentar um jogo sabendo que Pinto da Costa já não está entre nós. Sentes uma responsabilidade extra? Sim, é estranho, é difícil até comentar o jogo, porque alguém da minha faixa etária, eu tenho 46 anos, eu não tinha memória do Porto sem Pinto da Costa. Isto é muitas vezes difícil de explicar. Obviamente que tive as minhas divergências e são conhecidas nos últimos anos com a última administração, mas nada disso apaga todo o legado que Jorge Nuno Pinto da Costa deixa no que transformou o clube, na paixão que tinha pelo clube. E isso é eterno e todos os esportistas guardarão isso no coração, sem dúvida alguma, e agradecer-lhe a ele a dedicação e muitos, como líder que foi, muitos dias de felicidade que me deu, e a todos os esportistas. Só tenho que lhe agradecer e dizer um obrigado. E acima de tudo também a importância que deu e também ajudou a projetar a cidade do Porto. É de facto um legado que fica. João Castro, o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa acaba por dar aqui também uma carga mais emocional ao jogo de mais logo. O Porto joga com o Farense, num jogo que até pode aproveitar para encurtar distâncias para o Sporting, mas o que fica deste presidente dos presidentes, como tem sido chamado ao longo destas últimas horas? Olha, bom dia. É verdade, que é uma figura incontornável do futebol português e do Futebol Clube Porto, não é? Transformou claramente o clube, também deu nome à cidade, trouxe coisas também importantes na altura e mentalidade diferente ao futebol português e sobretudo ao Porto, modernizou bastante o Porto, levou a conquistas nacionais e internacionais. Quem privava com ele, pelos vistos, seria uma pessoa super gentil e cordial. Em termos de futebol, colocou mais uma política um bocadinho mais de guerrilha contra os clubes de Lisboa e tirou partido disso. Sempre fez alianças estratégicas com um ou com o outro, portanto, dividir para reinar, mas fez uma grande obra no Futebol Clube do Porto. Obviamente, o que o Luís disse é verdade. Eu também, com a minha idade, nunca tinha visto o Porto com outro presidente. Portanto, o Vilas Boas é o primeiro presidente que conheço sem ser o Pinto da Costa, e portanto isso é um bocado estranho, e acho que hoje o Futebol Clube do Porto vai tentar vencer. Já precisava de vencer urgentemente, porque já está há muitos jogos sem vencer para a Liga. A verdade é que hoje tem aqui uma motivação extra, portanto, e Pinto da Costa deixa a obra. Obviamente também passou por um lado mais negro do futebol português com a questão do apito dourado,
passou agora por uma questão mais polémica nos últimos anos à frente do Futebol Clube do Porto, mas essa avaliação quem tem que fazer são os adeptos esportistas, mas não deixa de ser realmente uma figura incontornável no futebol português por tudo o que ganhou, principalmente, mas também o que modificou no futebol português, e portanto percebo claramente esta dificuldade do Luís Pinto Coelho hoje a comentar o jogo. Tenho que aliás, também portistas estão assim um bocadinho diferentes hoje, porque é realmente estranho ver partir alguém que os acompanhou a vida toda. E João Castro, há aqui uma questão que está ligada ao futebol, mas acaba por ser, de certa forma, extra futebol, até porque ontem o Sporting jogou, falaremos disso mais à frente neste E o Campeão é Especial. Foi no momento em que começou o jogo do Sporting que foi conhecida a notícia da morte de Pinto da Costa. A verdade é que o clube leonino ainda não fez nenhum tipo de reação, nem nenhum comunicado. Parece-te bem este tipo de iniciativa ou o Sporting deveria ter tomado algum tipo de ação tendo em conta a morte de um ex-presidente de um clube rival? Não, eu acho que há sempre a questão humana e, portanto, acho que o Sporting devia já ter feito um comunicado sobre a morte do ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Acho que não, há coisas que se deve pôr de lado nestas circunstâncias e, portanto, há que respeitar realmente também a pessoa e, obviamente, os adeptos do futebol e os adeptos esportistas e, portanto, acho que o Sporting já deveria ter feito algum comunicado. Por acaso não sabia que não tinha ainda feito, já havia outros clubes a fazer, como o Real Madrid, depois o Saint-Germain, mas não sabia que o Sporting não tinha feito, mas acho que sim, acho que devia fazer. Há questões, obviamente, divergentes devido às atuações do Futebol Clube do Porto com o Pinto da Costa contra o Sporting, em alguns momentos, mas acho que estas questões devem ser postas de lado em termos humanos e obviamente, emitir um comunicado, neste caso, condolências para a família, em primeiro lugar, e depois para a família portista. Do Sporting em si não houve nenhuma reação, houve por parte do treinador Rui Borges, muito ligeira e em nome pessoal, ou seja, em nome de Rui Borges. João Pinto, questionar-te a ti também, perguntar-te sobre a importância de Pinto da Costa no futebol português. Acredito que para ti não tenha sido propriamente um dos presidentes favoritos, até porque acabou por, de certa forma, ser um duro oponente do teu Benfica. Foi hegemónico, a altura foi hegemónico. O Benfica passou o seu pior período da história, também pela subida do Futebol Clube do Porto, que ganhava campeonatos uns atrás dos outros. O Vietnã do Benfica, os tais 11 anos sem ganhar nada, aconteceram num período áureo do Futebol Clube do Porto. Eu acho que é um grande presidente, já foi tudo dito sobre ele, temos estado a ouvir declarações umas atrás das outras, elogiar o presidente que Jorge Nuno Pinto da Costa foi, pôs sempre os interesses do Futebol Clube do Porto como primeiro, ganhava, e a frase era dele, custasse o que custasse, de qualquer maneira, o que importava era que o Futebol Clube do Porto ganhasse. E depois acaba por ter uma coisa interessante no seu percurso. O seu último serviço ao Futebol Clube do Porto acaba por ser, ele que foi um vencedor, foi perder as eleições. Porque se Pinto da Costa tem ganho as eleições, o dia de hoje seria de guerra civil, não é? De absoluta guerra civil. Aliás, Pinto da Costa, enquanto foi presidente, foi indicando delfins, uns atrás dos outros, que agora correriam ao poder. Uhum. Mas ter tido a coragem de se candidatar, perdido democraticamente, e depois, sabendo todo o apoio que tinha, ainda assim, afastou-se. Soube sair, João acabou Pinto. por fechar acabou por fechar tranquilamente aquilo que fez no Porto e em pessoa, não foi a morte que o afastou. E portanto acho que essa saída democrática, ou ter-se candidatado a eleições, ter perdido, ter saído, ter cedido o lugar democraticamente, acaba por ser a sua última grande vitória. Embora tenha, no relevado, assim por dizer, tenha perdido as eleições. E isso era um ponto importante, que interessava fechar, talvez o seu último ponto importante, era saber quem é que lhe sucedia, e a sucessão para André Vilas Boas acaba por ser pacífica, e muito mais pacífica do que aquilo que seria se Pinto da Costa estivesse ontem como presidente. E em 30 segundos, João Pinto, antes de ouvirmos o Pedro Henriques também sobre o legado que deixa Jorge Nuno Pinto da Costa, aqui também o Benfica, houve uma ligeira reação por parte de Bruno Lage em conferência de imprensa a título pessoal. O Benfica também acaba por não deixar qualquer tipo de mensagem ou solidariedade para com o Futebol Clube do Porto. Isto não poderia ser evitado, o lado humano aqui não poderia ter sido
colocado em primeiro plano? Basta ver as redes sociais e perceber onde é que está o coração dos benfiquistas, a grande parte dos benfiquistas hoje em dia. Foi um homem que sempre plantou ódio contra o rival de Lisboa, em que nem o nome se dizia. E, portanto, são muitos anos a plantar ódio para agora se poder colher essa humanidade. Portanto, eu acho que sim, acho que não caía nenhum bocado ao Benfica por emitir um comunicado. Em condolências à família, acho que não se perdia nada, mas em ano de eleições, com o Rui Costa instável como está, eu percebo que seja um terreno minado em que o Rui Costa tem muito medo de pisar o sítio errado. Portanto, acho que são relutâncias a mais, acho que estas coisas ou se fazem ou não se fazem, e fazer depois dos outros fazerem ou esperar não sei quantas horas perde um bocado o efeito. Acho que estas coisas têm que se fazer na hora, quando acontece, emitir-se o comunicado, dar-se condolências à família, os sentimentos, não tem que se estar aqui a pôr o Sr. Jorge Pinto da Costa num altar. Basta dar as condolências e fica feito. Pedro Henriques, tu ontem juntaste quase desde o início à emissão, estavas para o jogo do Benfica e depois para o jogo do Sporting, juntaste muito cedo à emissão especial que a Rádio Observador abriu aqui com o André Maia para falar sobre o falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. O que é que ainda há para dizer sobre o presidente dos presidentes? Bem, em primeiro lugar, o presidente mais titulado do mundo, 42 anos de presidência. Foram 15 mandatos seguidos, mais de 2.500 títulos em 22 modalidades. E isto diz muito da relevância que o presidente Pinto da Costa teve para o Futebol Clube do Porto. Eu destacaria o 17 de abril de 1982, quando, num momento também de conturbado e difícil, o presidente Pinto da Costa candidata-se e assume, portanto, a liderança do Futebol Clube do Porto, e neste mesmo ano ele conquista uma taça das taças de hóquei patins, algo que nunca tinha acontecido. Aliás, é o seu primeiro título destes mais de 2.500 que ele tem de 22 modalidades. Depois, em 1987, o grande salto para o plano internacional com o calcanhar de Madger, etc. Nos anos 90, um pentacampeonato que é algo inédito em termos de futebol português. Mais à frente, acho que há um momento também muito importante, que é o Estádio do Dragão em si, 2003, quando estamos a preparar para o Euro 2004. E, portanto, os estádios tornam-se um aspecto muito relevante e importante para os clubes, e surge, portanto, termina o Estádio das Antas antigo e surge o Estádio do Dragão, que acho que é muito importante. E na inauguração é apresentado o Messi, também é importante. E depois 2013 e 2004, acho que também são dois momentos marcantes daquele que é o melhor treinador que o Futebol Clube do Porto, ou que o próprio Pinto da Costa entende ser o treinador que mais alegrias deu, e acho que não é de menos, que é exatamente com o Mourinho. Não só pelas vitórias, porque outros treinadores tiveram muitas vitórias, mas as vitórias no plano internacional, com 2 anos completamente fora atípicos, mas pela positiva, que é uma Liga Europa e uma Champions League logo no ano a seguir. Destacaria ainda depois um momento que eu acho também que é importante, que é sobretudo até com a relação de André Vilas-Boas em 2009-2010, que com Andrés Vilas-Boas conseguem fazer uma coisa que é conquistar o 25º campeonato e na altura também sem nenhuma derrota, que é quase um feito inédito, enfim, em termos de títulos. E depois, mais próximo, em 29 de outubro de 2023, com a vitória de 2-0 sobre o Vizela, a vitória 1000 no futebol do Pinto da Costa. Isto é algo que acho que nenhum presidente consegue ter no mundo inteiro. E termino com, digamos, um momento que acaba por ser, e não tem outra forma de dizer, que é a derrota perante André Vilas-Boas, uma derrota muito expressiva, manifestada pelos adeptos, pelos próprios associados, e portanto, que era algo que também, de uma maneira geral, embora na altura se percebesse que iria acontecer, mas que uns anos antes ninguém pensaria que o Presidente Pinto da Costa pudesse ser derrotado por outro candidato qualquer, mas isto também revelou um bocadinho, e nós vimos pelas contas, etc., um bocadinho daquilo que era a gestão do Futebol Clube do Porto, com uma série de coisas erráticas, e que leva a esse momento que acaba por ser, digamos, o final em termos de presidência. Termino com isto.
O que é que há Para fazer concluir, agora? Pedro, temos de ir às notícias. Sim, o que é que há para fazer neste momento? É prestar as devidas homenagens, as condolências e o Futebol Clube do Porto fazer algo que seja também que fique perpetuado para a história, seja a Alameda entre o Estádio Dragão e as Antas com o nome dele, seja um pavilhão, seja um estádio, o que quer que seja, porque um presidente com esta relevância e importância tem que ter exatamente o seu nome perpetuado, que fica na memória, mas tem que ficar perpetuado em algo material, que fique para sempre como um monumento, por assim dizer. Mas mais logo o Futebol Clube do Porto entra em campo, em Faro, diante do Farense. É um jogo com uma carga emotiva diferente até. A partir das 6 da tarde, o Farense recebe o Futebol Clube do Porto, que já sabe que vai entrar com camisolas de luto, e Luís Pinto Coelho. É um jogo com uma carga emocional extremamente elevada, onde qualquer cenário que não seja uma vitória para homenagear Pinto da Costa é desconsiderado por ti, suponho. Sim, sem dúvida. Ai deles se não ganharem, ai deles. Não, é um jogo importante a todos os níveis, por esse lado sentimental também, mas também agora tentando esquecer um bocadinho isso pelo lado desportivo e apenas agora do contexto da nossa liga. Ontem o Sporting perdeu pontos, o Porto pode se aproximar e já percebemos que o campeonato a cada jornada pode-se perder pontos. É uma surpresa, no fundo. Sim, até Ontem falávamos aqui da questão do Aroca e eu lembro-me bem que nenhum de vocês estava esperançoso que o Aroca pudesse criar problemas ao Sporting e afinal... Sim, até o jogo do Benfica teoricamente era um jogo mais complicado, mas o Sporting eu não vi com muita... Foi no momento que aconteceu. Exato. E recebi a notícia e o jogo do Benfica sim vi com bastante atenção. O Sporting fui vendo algumas coisas e acompanhando também os acontecimentos, mas o Porto hoje tem que aproveitar, primeiro não deixar fugir mais o Benfica e segundo aproximar-se do Sporting, e é visível que o Sporting, por exemplo, está com muitos problemas. Ontem parece que foram mais 2 lesionados, não é? Por isso, Saint Just e Daniel Bragança. Sim, há muitos problemas físicos. O Benfica tem fortes possibilidades de continuar na Liga dos Campeões, por isso também a carga competitiva vai continuar também alta, por isso, e a exigência é sempre máxima em jogos de Liga dos Campeões, obviamente. Por isso há aqui uma janela que o Porto ainda tem que tentar agarrar com unhas e dentes, e hoje é um jogo importantíssimo. O Farense não vem de uma fase muito boa, mas já percebemos neste campeonato que qualquer virada à esquina se pode perder pontos, por isso tem que ser entrega máxima, concentração máxima e tentar elevar a qualidade de jogo. Contra a Roma não foi assim tão boa, gostei mais contra o Sport e contra o Rio Ave, contra a Roma nem tanto, por isso há que melhorar também esse lado, mas acredito que hoje o Porto vai ganhar o jogo. Ficam aqui as perspectivas do nosso adepto do Futebol Clube do Porto, Luís Pinto Coelho. Pedro Henriques, claro que vamos pedir os teus dotes de futurologia, mas também como é que olhas para este teste do Futebol Clube do Porto com uma carga emotiva diferente e também a questão do Porto poder mais uma vez aproveitar e encurtar distâncias para o Sporting, que tem sido um campeonato muito atípico para os 3 grandes. A cada jornada era como dizia o Luís Pinto Coelho, é uma surpresa, tudo pode mudar. Sim, deixa-me partilhar aqui uma coisa que é o seguinte. Eu fui fiscal de linha, era assim o nome que se chamava, entre 1993 e 1995 do árbitro Jorge Croado, que era na altura internacional, e portanto os árbitros assistentes, hoje chamados árbitros assistentes, na altura fiscais de linha, não é como agora que fazem carreira. Portanto, eu estava a fazer a minha carreira como árbitro distrital e era árbitro assistente à fiscal de linha do Jorge Croado. E acontece que fomos a Beira-Mar, a Aveiro, fazer um Beira-Mar Futebol Clube do Porto, e quando chegámos na madrugada, nem fomos de véspera, na altura não era assim que funcionava, dá-se conta nas notícias do falecimento do Rui Filipe, um jogador do Futebol Clube do Porto, um acidente. E, portanto, a carga emocional, porque ele não ia jogar esse jogo, tinha sido castigado por, não sei se quinto amarelo ou coisa do género, e, portanto, estava de fora, e, obviamente, daí não estar em estágio com a equipa do Futebol Clube do Porto, e depois um acidente ter falecido nessa noite. O que acontece? Foi em Aveiro, no antigo estádio de Aveiro, não é o atual, obviamente, e foi um dos jogos que muito me marcou sob o ponto de vista da emoção. Até se pensou em adiar o jogo, na altura isso não foi possível. O Futebol Clube do Porto entrou com os fumos negros naquelas braçadeiras e, portanto, foi uma coisa
fora do comum e do vulgar, com a carga emocional por causa da morte. E foi um jogo muito estranho e muito atípico. Portanto, eu deduzo, hoje as coisas são diferentes. Na altura havia jogadores que eram míticos do Futebol Clube do Porto, o João Pinto, por exemplo, que era o capitão. Para nós percebermos que hoje as coisas são um bocadinho diferentes. Muitos destes jogadores não são portugueses, no sentido de vêm de outras culturas, de outros locais, estão muitos deles até de passagem, podem não estar a viver tão intensamente aquilo que é o que era antigamente, porque os jogadores faziam quase as carreiras sempre nos mesmos clubes. De qualquer maneira, eu deduzo que essa carga emocional hoje vai estar em campo, quanto mais não seja posta pelos adeptos de fora para dentro, muito provavelmente até pelas equipas técnicas. O próprio técnico que hoje está no Futebol Clube do Porto chegou há muito pouquinho tempo, portanto não, por muito que sinta, não é a mesma coisa, mas acredito que essa carga emocional esteja no jogo, e isso vai naturalmente ter consequências, no sentido de o jogo não há de ser igual àquilo que é a normalidade. Relativamente ao Futebol do Porto, até pelo aquilo que é o olhar para a frente, um Benfica que ganhou e que também pressiona por causa disso, um Porto a querer se afastar naturalmente do Braga que está atrás, mas sobretudo encurtar distâncias para o primeiro lugar, porque o Sporting perdeu 2 pontos e, portanto, isso torna sempre mais realista e possível o aproximar-se. O Futebol do Porto vai querer naturalmente ganhar o jogo e fazer algum bom aproveitamento desta carga emocional pelo lado positivo de unir tudo e todos em torno daquilo que será a vitória, até para, como disseram aqui bem, se calhar uma forma também de homenagear e dedicar no dia a seguir à morte do Presidente Pinto da Costa. Em relação ao 11... Já te ia perguntar isso, se te estavas a esquecer. Não, Diogo Costa, eu acho que vai manter os 3 centrais, aparecendo agora aqui Zé Pedro, o Otávio está de fora. Portanto, Jaló, Pérez e Zé Pedro, João Mário à direita, Moura à esquerda, Varela e Eustáquio a fazer ali a dupla de pivô, e depois ali um bocadinho Rodrigo Mora, Fábio Vieira, eu acho que vai a jogo, e o Samu. Muito bem, fica aqui os dotes de futurologia mais uma vez do nosso Pedro Henriques. Vamos avançar, uma vez que o Porto joga mais logo esse jogo com o Farense, vai até Faro. Zé. Com relato e análise aqui na Rádio Observador, emissão que vou estar a conduzir a partir das 5:30 da tarde. O relato é do Diogo Varela e também do Miguel Cordeiro. Tudo para acompanhar a partir das 5:30 da tarde. Ontem tivemos escorregadela. Houve escorregadela em Alvalade. O Sporting empatou a 2 golos com o Aroca e já daqui a pouco vamos ouvir o João Castro sobre este tema. Entretanto, Luís Pinto Coelho, é uma escorregadela que vês com ótimos olhos, tendo em conta a possibilidade do Futebol Clube do Porto encurtar distâncias. Sim, sem dúvida. Obviamente que foi uma surpresa, não estava a contar, embora o Aroca esteja a crescer, e até é um clube que eu gosto e até reconheço que tem bastante qualidade no plantel. E parece que encontrou o treinador certo, não é? Sim, tem, nesta fase está a jogar melhor, está mais confiante, e a equipa tem vindo a crescer. Tem ali alguns jogadores bastante interessantes, mas o Sporting parece-me ontem mais 2 lesões. Acho que há qualquer coisa que não está bem, e isso pode ser fatal para o Sporting, porque até se fala que algumas delas, penso que a lesão do Daniel Bragança pode ser grave, pelo que estou agora aqui a ler nos com jornais. suspeita de ruptura no joelho, pelo que leio aqui também. E o Sporting parece-me que já cometeu um erro no início da época, na planificação, tendo muito poucos médios, tendo agora Daniel Bragança fora, tendo Morita fora também durante algum tempo, o Ullmann expulso. Por isso antevejo dificuldades no próximo jogo do campeonato do Sporting. Por isso parece-me que o campeonato, obviamente que é difícil para o Porto, mas ainda está tudo em aberto. Vai ser um final de campeonato muito, muito interessante, e já agora não esquecer o Sporting Clube Braga, que não está assim tão longe de poder disputar os primeiros. Está do nada o Sporting Clube Braga pode se juntar aqui à corrida, entretanto. Pode ser uma luta a 4 bastante interessante, e o Braga tem a vantagem de não estar nas competições europeias. Exatamente. João Castro, nós ontem falávamos aqui da questão do Aroca e se podia ou conseguia surpreender em Alvalade. O Aroca vinha de uma boa fase, 5 jogos, 11 pontos, os mesmos 11 pontos que o Sporting tinha feito nos últimos 5 jogos. Foste surpreendido? O que é que aconteceu ontem em Alvalade? Não, eu disse que o principal adversário do Sporting é o próprio Sporting, portanto, e continua a ser. Uma má planificação dos picos de forma, questões sobre a condição física dos jogadores e médica que deixam muito a desejar, e conforme tínhamos dito também, o mercado tinha sido curto.
Se o Sporting tinha mais dados sobre as lesões de Morita, sobre algumas situações, obviamente que deveria ter ido ao mercado buscar. Não só faltou um lateral direito, mas faltou claramente também um médio. E, portanto, acho que o Sporting, ao não querer, ou não investir no mercado de janeiro, pode ter condicionado o resto da época. Foi um jogo horrível ontem, em que tudo acontece, desde logo o Santos Just não lesionar-se. Eu acho que é uma questão muito mental. O Santos Just fica ali logo melindrado e parece que começa logo a jogar mal. Tem ali uma questão psicológica muito forte e depois não avisa ao banco e depois dá-se aquele golo super caricato que eu acho que abalou completamente a equipa de Sporting. Se a culpa é de quem ali, João Castro? Não percebi. No autogolo, a culpa ali é de quem? Não, a culpa é que é bipartida, mas a maior culpa é do Rui Silva, porque apesar de não se fazer um atraso daqueles com aquela intensidade e com aquela força e a bola a pinchar, o Rui Silva tinha tempo para deixar a bola bater no chão e eu acho que a bola nem ia para a baliza e depois também, em último caso, pode ser para agarrar a bola à mão. É falta, é livre, mas não é gol. E, portanto, acho que aí houve uma precipitação do Rui Silva. A partir dali, tudo acontece ao Sporting, obviamente. Desde logo com um penalti, que eu acho que era escusado, claramente escusado. Depois, a única coisa positiva do jogo é a entrada realmente do Arda, que é realmente reforço, que faz um golo e faz uma assistência. E quando tudo parecia que estava mais ou menos equilibrado e que o Sporting podia dar a volta, há uma expulsão também onde o Yulman obviamente arrisca bastante e é expulso. Eu acho que houve também um critério, alguns amarelos ficaram por dar aos jogadores do Arouca, sobretudo livres de entrada da área, um pisão sobre um jogador do Sporting, sobre o João Simões, que sozinho aguentou o meio campo. O meu 18 anos sozinho aguenta o meio campo contra 2 ou 3 jogadores do Arouca. O Rui Silva faz uma segunda grande parte, é verdade. Evita que o Sporting não sofra ali golos e perca o jogo. O Sporting teve mesmo quase a perder o jogo. Claro que também teve oportunidades para marcar com aquela calcanhar do Arda e aquela cabeçada do Guiocas que daria ali o golo da vitória. O jogo podia ter ido para qualquer lado, mas fica muita coisa para realmente para pensar, para meditar. Obviamente, não posso deixar de dizer, obviamente, que há sempre alguns clubes têm aqui esta vantagem também, quando acontece lances parecidos não há penaltis, quando aparece Sporting os penaltis são todos validados. É um facto que prova que todas as semanas, e portanto o Sporting nesse caso tem aqui alguma razão de queixa, mas sobretudo olhar mais para dentro, quanto a mim, e ver o que é que se passa, porque repara, nós vamos às Vilas das Aves, e tu contas, se calhar, basta-te as duas mãos para contar os jogadores de campo disponíveis. Não tens muito mais. Quer dizer, tens mais porque tens os miúdos da equipa B. Mas precisas mais do que duas mãos, até porque são 11. Pois, mas eu disse de campo, guarda-redes, já nem conto com guarda-redes, mas a verdade é que não tens muito mais do que isso. Acho que vão ser 11 jogadores e depois ali o banco, se calhar, esgaio e miúdos. Portanto, é realmente algo caricato. Mas tem que ser analisado, não vai ser analisado agora, mas tem que haver repercussões no final da época, claramente. Meus caros, vamos acelerar ligeiramente, o tempo voa e, João Pinto, antes de olharmos também para a vitória do Benfica nos Açores, o que dizer deste empate leonino em Alvalade? Que foi simpático da parte do Sporting ter perdido estes pontos e eu agradeço, realmente eram 2 pontos com que não estava a contar. Estamos mais perto, dependemos apenas de nós e, portanto, o que há a dizer do jogo do Sporting para um benfiquista resume-se a isto. E vamos já para o Benfica. Nós daqui a pouco já vamos ali ao Pedro Henriques e ele já faz aqui uma espécie de mix dos dois, até porque temos de acelerar no que toca ao tempo. E João Pinto, perguntar-te sobre esse jogo do Benfica sofrido nos Açores, com estreia de Leandro Santos e Belotti, que acabou por entrar aqui nas escolhas de Bruno Lage. Como é que olhas para este jogo e se Belotti te convenceu ou não? Que eu acho que não. Não, de todos os que estiveram em campo, o Belotti foi o que teve pior. Mas acho que o Benfica faz uma excelente exibição. Acho que o Bruno Lage esteve muito bem como treinador. Quem entrou com saúde e teve a capacidade de meter em campo aquilo que estava no quadro tático e, portanto, acho que o Benfica teve um jogo muito bem conseguido contra um grande adversário. Toda a gente o dizia antes do jogo. Santa Clara teve muito tempo a preparar o jogo, é uma equipa em grande forma, muito bem treinada. Isso não é mentira só porque o Benfica ganhou. E o Benfica jogou com os que tinha disponíveis, acaba por ter que adaptar alguns, o Dal acaba por jogar ao extremo esquerdo, mas tudo isso acabou por funcionar e funcionar muito bem. O miúdo teve bem do lado direito, um grande Otamendi, um excelente Trubin, o Bruma muito bem a desequilibrar lá na frente, e, portanto acho que o Benfica teve uma grande prova de personalidade. A vitória no Mónaco
deu esse alento, é sempre melhor ganhar, e o Benfica, em cima de vitórias, tem construído um grupo, e esse grupo ontem deu uma resposta brilhante. E, portanto, muito bem o Benfica a ganhar um jogo muito importante, que acabou ainda por cima por capitalizar num empate do Sporting, e, portanto, acho que foi uma vitória importante e que pode realmente ser importante também nas contas finais. Mas diz-me só uma coisa, João Pinto, para quem viu aquele 11 assim à primeira vista e foi espreitar alguns dos comentários na página do Instagram do Benfica, houve ali algum medo, olhando para aquelas escolhas? Não, é normal, mas o Bruno Lage tinha que o fazer, tinha que arriscar, não era como se ele pudesse, não era um risco calculado, era um risco necessário. Ele estava entre a espada e a parede, portanto ele ou metia a jogar jogadores cansados e arriscava este jogo e o próximo, ou metia a jogar jogadores frescos que conseguissem correr e entregar aquilo que tinham para entregar, e eles podiam não se entender. Ele optou pela segunda hipótese e ganhou, e portanto parabéns ao Lage, que arriscou e arriscou bem. Pedro Henriques, vamos também olhar para o teu parecer sempre clínico sobre estes dois encontros, talvez a começar com o empate caseiro do Sporting em Aroca, que foi o resultado mais surpreendido. Vais inverter? Inverto, porque o João Castro puxou aqui a questão da arbitragem e é importante... E atenção que veio a Liga dos Campeões, algures, mas sim, Pedro. É o toque do meu... Não, como o João Castro... Não, só estou a dizer, como puxaste aqui a questão da arbitragem, acho que é importante, até porque dá aí nas redes sociais um erro claro e óbvio daquilo que é a interpretação da questão do fora de jogo. Em primeiro lugar, em relação ao Benfica, acho que o Benfica, ao fazer a aposta num 11 que surpreendeu tudo e todos, acabou por ser feliz, porque esses jogadores, até de uma maneira geral, tirando o avançado do meu ponto de vista, entraram bem, como já foi dito aqui, e o Benfica conseguiu o mais relevante e importante, foi a vitória. Eu acho que isso acho que é o que sai, ainda por cima depois com a consequência que tem prática, que é ter-se aproximado, na altura não sabiam, pelo facto do Sporting ter perdido os 2 pontos, e neste momento, numa fase tão complicada para Benfica e para Sporting, e também para Porto, ontem abordámos isso, com 3 dias e 4 dias de diferença entre jogos, neste momento o mais relevante e importante é tentar passar esta fase, sobretudo com vitórias. Em relação ao jogo do Sporting, obviamente que eu também concordo com 2 lances que ficaram aqui por mostrar cartão amarelo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a falta do Pablo sobre o Maxi Arujo ao minuto 47, a entrada da área para cartão amarelo, a entrada do Lume, que sobre o João Simões é uma entrada para cartão amarelo, e o árbitro aí não esteve bem, mas depois para mim o caso principal do jogo, e para mim não só, é exatamente o primeiro golo do Sporting, que é irregular. Portanto, o Gonçalo Inácio empurra claramente nas costas do o Henrique Araújo, e o primeiro golo do Sporting não devia ter sido validado. Em relação à questão, e termino com isto, porque depois em relação àquilo que é a questão do penalti, com o primeiro cartão amarelo na altura em relação ao Ullmann, porque o segundo acho que é inequívoco. É só relembrar o seguinte: o facto de um jogador, que é o caso do Henrique Araújo, estar em fora de jogo de posição, conforme diz a página 99 da Lei 11, eu até explico isso nos cursos de treinadores, até dou lá 2 slides de exemplo, o facto de um jogador se movimentar e numa posição de fora de jogo, se sofrer uma infração para penalti, como foi o caso, ele é penalizado do penalti e não fora de jogo. Ou seja, o fora de jogo só é penalizado em primeiro em relação a uma infração de penalti se porventura esse jogador tiver tomado parte ativa no jogo. E o tomar parte ativa no jogo significa que ele se vai movimentar para ir jogar a bola com algum jogador que esteja a disputar a bola, ou que se movimente, se não tiver ali um adversário, para ir disputar a bola. Ora, ele está-se a movimentar na área e sempre longe, se repararmos, a bola até passa bem por cima de um e o outro e vai a passar pelo Ullmann. E ao passar pelo Ullmann faz penalti. Portanto, desmontar esta narrativa, porque uma coisa é interpretarmos, por exemplo, este caso que eu dei o exemplo do Gonçalo Inácio, podem achar que ele meteu a mão nas costas e achar que não é falta. Isso é interpretação e eu aceito que as pessoas tenham uma opinião diferente. Agora, e esta que eu estou a dizer é de lei, é aquilo que a gente apresenta nos bonequinhos e que mostra claramente a interpretação do fora de jogo. E, portanto, eu acho que o Sporting ontem fica a dever muito mais a ele próprio, com os erros do Sanjusto e do Rui Silva, naquele lance do primeiro golo. Alguma desorientação que eu penso que neste momento o Sporting está a viver, um bocadinho assente exatamente nesta narrativa. Quanto mais narrativa houver, no sentido que é as arbitragens, não sei o que, sempre a ser prejudicados, etc., isso é mau para os próprios jogadores. Pedro, para concluir, por favor, temos de acelerar. E o Sporting ontem demonstrou um bocadinho esse nervosismo num jogo que tinha claramente que vencer e ganhar. Como diz o Rui Borges bem, continua em primeiro lugar, isso é que é o mais importante, e sobretudo tentar resolver esta problemática estranha e esquisita que são as lesões sistemáticas. Luís Pinto Coelho, João Castro, alguma coisa a acrescentar sobre o Benfica e o jogo de ontem, ou avançamos já para os campeões? Não, só acho que é uma vitória que acaba por ser muito boa para o Benfica, não só por o campo difícil que era e o adversário. O Trubin foi para mim o melhor jogador, fez ali 2 defesas, o Benfica realmente em jogo. O Santa Clara tem marcado primeiro, as coisas podiam ser diferentes, mas acho que é uma boa vitória do Benfica, com se calhar algum sacrifício, alguma dificuldade, mas é uma boa vitória do Benfica. Luís Pinto Coelho, alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que já foi tudo dito, mas sublinho que dentro do contexto acho que é uma boa vitória do Benfica, é uma exibição consistente dentro de um contexto difícil contra um bom adversário, acho que é uma boa vitória do Benfica. 30 segundos para cada um, vamos aos campeões e notas do dia e começo por ti, Luís Pinto Coelho, nota e campeão. Obviamente que vou dar um 20, porque é a nota máxima, não podia dar mais, a Jorge Nuno Pinto da Costa, e mais uma vez agradecer-lhe por tudo o que deu ao Futebol Clube Porto e por tantas alegrias que me proporcionou. João Pinto, nota e campeão, 30 segundos. Um 15 para o Bruno Lage pela coragem que teve em colocar um 11 que colocou em campo e, portanto, uma belíssima vitória assente num risco corrido pelo nosso treinador. João Castro. Uma nota negativa aqui para a parte médica e de performance do Sporting, com estas lesões excessivas, e nota negativa pela falta de aposta, se calhar, no mercado de inverno para fortalecer o plantel. Pedro Henriques, para terminar, nota e campeão. Sim, não vou dar nota quantitativa, estamos a falarmos e dedicámos meio programa naturalmente, e muitos programas estão a acontecer em relação ao Pinto da Costa, pelo lado positivo, pelo lado negativo, há quem gosta, há quem não gosta, mas acho que neste momento é questão de respeito da memória, condolências à família e, portanto, uma nota sobretudo pesar pela circunstância e situação, e basta. E fica por aqui esta edição especial de O Campeão é. Agradecer aos nossos campeões que estiveram connosco ao longo desta hora do meio-dia. Amanhã estamos de volta à hora habitual, depois do 12:30. A não esquecer que mais logo há esse Farense Futebol Clube do Porto para acompanhar aqui em direto, com relato e comentários e também análise na Rádio Observador. Um abraço a todos.